Muito bem, vamos lá para a aula então, começar. Muito bom dia e espero que você esteja me ouvindo bem, esteja animado. Muito bem, meninos, é o seguinte, nós vamos fazer uma introdução aqui de um assunto que vocês já conhecem, mas depois nós vamos aprofundar bem nele, ok? Então vamos dar uma pequena pausa na parte de equações por enquanto e vamos começar a parte de pontos, retas e planos, tá bom? Uma parte bem interessante, só que nós vamos aprofundar bem e já vamos seguir depois para ângulos, ângulos em polígonos, enfim, vai ser uma coisa de muita matéria nova, bem gostoso de fazer, de calcular, tá bom? Bom, então primeiro vamos falar um pouquinho, vamos lembrar o que nós conhecemos de ponto, né? O que seria ponto para nós, tá bom? O ponto, eu vou colocar o todos aqui, a gente faz tudo junto, tá? Retas e planos. Ponto, retas e planos. Então, o ponto, para mim, ele determina um limite. Tá? Lembra que o ponto ele determina uma marcação, tá? Um limite. Se eu tenho um segmento de reta, por exemplo, entre A e B. Né? Então, primeira coisa que você precisa lembrar. Vamos colocar aqui. Ponto. Como que eu represento o ponto? Então, o ponto, primeiro, ele é representado sempre por letras maiúsculas, tá bom? Então, isso é importante você não esquecer. Somente letras maiúsculas, ok? Então, por exemplo, eu posso falar ponto A, ponto B, ponto C, letras maiúsculas, ok? Ele determina, ele me traz a ideia de limite. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui um segmento de reta, né? Então eu vou ter entre A e B. Então vai da cidade A até a cidade B. Então aqui ele determina um limite, né? Está deste ponto até esse segundo ponto, tá? Então essa é a ideia de ponto. Não pode esquecer que ele é sempre representado com letra maiúscula, tá bom? Bom, eu vou fazer aqui do lado, somente para a gente pegar. Depois a gente entra mais a fundo em retas, mas só para a gente entender aqui onde o ponto entra junto com reta, tá? Que vai ser o segmento de reta. As retas, elas são infinitas, ok? Elas são infinitas, ou seja, elas não têm fim, nenhum de um lado e nem do outro. Retas também são representadas por letras minúsculas. Então, por exemplo, né? Letra R, letra S, tudo minúsculo, ó. Letra T, tá bom? Então, se eu tiver, por exemplo, uma reta R, e essa reta ela é infinita para esse lado e para esse. Ela é infinita dos dois lados. Fala, tá, professor, entendi. O que tem a ver com o segmento de reta que você falou? Segmento de reta é um pedaço de uma reta, entende? Se eu tenho, por exemplo, essa reta é uma reta aqui, ó. A partir do momento que eu fiz, por exemplo, tem a reta R aqui, ok? Se eu quero falar só um pedaço dessa reta, eu posso colocar aqui, ó, um ponto A e um ponto B nessa reta. No momento que eu coloquei esses pontos, se eu quiser me referir somente a este pedaço aqui, ó, ok? Se eu quiser me referir somente a esse pedaço aqui, eu posso me referir como um segmento de reta, tá? Então, isso daqui, para mim, se chama segmento de reta. Esse segmento de reta, eu posso representar ele desta forma. Segmento de reta AB, um traço em cima, ok? Toma muito cuidado. Eu coloquei um tracinho em cima que não tem pontas. Tá vendo? Ó?
Ele não tem pontinhas. Então, isso aqui é um segmento de reta, ok? Por quê? Isso daqui é diferente, ó. Quando eu coloco... Aqui eu posso representar uma reta. Por quê? Infinito para os dois lados. Aqui não, é só o segmento, ok? De reta, é só esse pedaço. Tá feito? Então, cuidado na hora de representar. Se tiver a setinha, você está falando da reta. E se não tiver a setinha, você está falando do segmento, só do pedacinho. Tá bom? Então, o segmento de reta, aí você consegue entender bem a questão do ponto, né? Eu tinha uma reta infinita, coloquei 2 pontos, eu determinei limite, ok? E aí eu tenho o segmento de reta, tá bom? Então, o segmento de reta é o pedaço de uma reta. Como isso aqui vai aparecer em exercícios aí para você? Ele pode aparecer dessa forma, ó. Ele pode simplesmente te dar uma forma aí, né, um poliedro, colocar os pontos nele. Por exemplo, falar que aqui é o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. E fala para você colocar, por exemplo, 2 retas paralelas, por exemplo, né, 2 segmentos paralelos. Então, você faz aqui, tá vendo? Ó, AB, ele é paralelo a CD. Então, eu posso falar aqui AB e CD, eles são paralelos, né? Vamos até escrever aqui, ó. Então, esses 2 segmentos aqui são paralelos entre si. Posso falar que AB e BC são perpendiculares entre si, ó, faz um ângulo de 90 graus. Tá vendo? Ó, AB e BC. Posso falar que AB e BC são perpendiculares. Bom, isso aqui é só uma ideia, tá? Por enquanto. Então, como que pode aparecer, como que ele vai pedir para você associar, tá bom? Um segmento de reta aí, tá? Mas o importante por enquanto, meninos, é você saber escrever direito. Ponto maiúsculo, ok? Segmento com o tracinho em cima. Se for só a reta, letra minúscula, ok? Só a reta, letra minúscula, beleza? Bom, e plano? Plano, como que a gente vai definir plano? O plano é como se fosse a folha onde você escreve, tá? Então, o plano, ele é a folha, é a face que você está escrevendo. Por isso que a representação, geralmente, do plano é uma folha, né? Ele pode representar ela assim, né, ó, mais deitadinha, né? Ou seja, ele é a folha que você escreve, ok? Seria a face. Cada face de um poliedro você pode colocar como um plano, imaginando que ela é infinita, tá? Então, primeira coisa de um plano, o plano ele é infinito, a espessura dele é desprezível, extremamente fino, né? Entende que são coisas abstratas, né? A gente entende a ideia de reta, a gente entende a ideia de plano e a ideia de ponto. Nenhum desses 3 existem de verdade, apenas é uma ideia, tá bom? Então, o plano é como se fosse uma folha, que ela é infinita, e ela é representada por letras gregas, né? Sendo ela alfa, beta, né? O gama, enfim, e vai aí algumas outras, mas isso não vai ser tão... Né? Ele vai simplesmente falar, o plano alfa, ok? Agora, se você pegar num cubo, por exemplo, olha só que legal. Imaginando que são folhas infinitas, entende? Ó, vamos supor que isso aqui seria um plano alfa, que está fazendo 90 graus, olha que legal, com um plano beta, ok? Então, esses 2 planos estão fazendo 90 graus. Eu posso falar que esse plano, com a face lá de trás, ó, vamos supor que a face lá de trás fosse o gama. São planos paralelos. Então, eu posso falar que alfa e gama são planos paralelos
né? Ó, essa face com aquela de trás, ó, né? Elas são paralelas. Ou alfa e gama, alfa e beta, desculpa, ó, esse plano e o beta aqui, ó, fazem 90 graus. Se eles fazem 90 graus, eles são perpendiculares entre si. Calma que essa parte de paralelas e perpendiculares vocês vão entender ainda melhor. Mas como nós já vimos, já, né, no sétimo, já vimos no oitavo, então isso aqui já está mais tranquilo. Então, ó, só lembrando aqui, ó, esse plano sendo paralelo com o plano lá do fundo, ó, são duas faces paralelas, né? Ou este plano, por exemplo, sendo perpendicular a esse plano aqui, fazendo 90 graus entre si. Porque lembra que eles são infinitos, então eles se cruzariam, tá? Bom, vamos aprofundar um pouquinho nas retas para a gente já acabar esse assunto hoje. Então, meninos, retas, temos alguns tipos. Temos as retas que nós chamamos de retas paralelas. Temos as retas que nós chamamos de retas perpendiculares. E temos as retas que nós chamamos de oblíquas. E para vocês ainda vai entrar mais um tipo, que é as reversas. Bom, qual é qual mesmo, professor? Eu lembro que nós já vimos isso. Nós já vimos, então vamos ser rápidos aqui. O que seriam retas paralelas? São retas que não se cruzam e não se tocam. Tem os dois. Professor, mas não é meio óbvio? Se ela não se cruza, ela não se toca? Não. Tá? Você vai ver a hora que chegar na reversa. Então, paralelas, elas não se cruzam e não se tocam de forma alguma. Então, elas são retas paralelas. Vamos tentar fazer aqui, ó, retas paralelas. Professor, como que eu sei que duas retas são paralelas? Como que eu tenho certeza que duas retas são paralelas? Bom, quando você fizer o seguinte, quando você mede essa distância aqui, ó, e você mede novamente essa distância aqui e dá a mesma distância, ok? Então, essa distância 1 e aqui uma distância 2. Quando essa distância 1 é igual à distância 2, quer dizer que essas retas são paralelas, nenhuma delas está um pouquinho inclinada, tá bom? Então, paralelas são retas que não vão se cruzar, mesmo que eu esticar isso aqui infinitamente, elas não vão se cruzar, tá bom? Bom, e o que seria retas perpendiculares? Ok? Elas se cruzam, se tocam, né? E estão todas no mesmo plano, tá bom? Todas essas retas aqui, fora a reversa, tá bom? A paralela, perpendicular e a oblíqua, aqui no caso, elas estão presentes no mesmo plano. Perpendiculares, elas se cruzam, se tocam, só que no momento do cruzamento, no ponto que elas se cruzam, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, elas têm que formar um ângulo de 90 graus. Tem que ser essa daqui, ó. Ok? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, R e S são perpendiculares entre si. Formam um ângulo de 90 graus. Tá bom? A reversa eu vou acabar deixando ela por último lá. Não sei se vai caber aqui. Vou até apagar ela aqui. Vamos fazer a oblíqua, que é mais fácil. As oblíquas, galera, parece muito com a perpendicular. Então, a perpendicular é só quando o ângulo é 90, ok? As oblíquas, elas se cruzam, se tocam, tá bom? Então, elas se cruzam, se tocam
Só que elas formam um ângulo diferente de 90. É um ângulo diferente de 90 graus. Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, R e S. Se eu for analisar essas retas, olha os ângulos que elas formam. Esse ângulo aqui, ó, por exemplo, ele é menor que 90. Se eu analisar este ângulo de fora, por exemplo, é um ângulo que ele é maior que 90. Então, não importa qual ângulo eu vou olhar, ele vai ser um ângulo diferente de 90 graus, tá? Então, se ele é um ângulo diferente de 90, ela é oblíqua, tá bom? Então, paralelas, não se cruzam, não se tocam. Perpendiculares, se cruzam, se tocam, formando um ângulo de 90 graus. Oblíquas, se cruzam, se tocam, formando um ângulo diferente de 90 graus, ok? E, por último, né, a reversa. A reversa são retas que estão em planos diferentes, ok? Então, essa reta reversa, elas são retas que se cruzam, mas não se tocam. Como que isso é possível, professor? Calma que eu já te explico. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui vai ficar fácil você entender. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a reta que está passando por AB. Esta reta que está passando por AB, eu vou esticar ela aqui, ó. Ok? Ela cruza esta reta aqui, ó. Só que uma está por cima e outra está por baixo. Essa aqui, vamos chamar isso aqui de CD. Tá vendo, ó? Esta reta aqui e essa, elas se cruzam, porém não se tocam. Uma está na parte de cima, a outra na parte de baixo. Então, eu posso falar que a reta AB, detalhe, ó, estou pondo a ponta porque eu estou falando da reta e não do segmento, e a reta CD, tá bom? Elas são reversas. Um exemplo prático aí, tá bom, de reversa, meninos, é ponte e rio. Se você tem lá um riozinho, o rio está embaixo. O rio não vai passar em cima da ponte. Passa em cima da ponte? Não. Né? Aí você tem uma ponte. A ponte, ela passa em cima do rio. Senão não é ponte, né? Então, você concorda comigo? Ó? O rio está aqui, ó. Né? Vamos até colocar aqui o sentido da correnteza do rio. Vamos supor que o rio tem uma correnteza aqui, ó, para cá, ó. Ok? E esse rio está cruzando a ponte, ó, concorda? Ah, professor, é mesmo, ele cruza a ponte, mas ele não toca a ponte, ok? Você pode ver que eles se cruzam, porém não se tocam. Então, um exemplo prático aí de retas reversas, tá bom? Galera, dá uma estudadinha com carinho nisso, faz os exercícios, tá bom? Que nós vamos começar para valer com ângulos a partir da próxima aula. Então, eu preciso que vocês estejam com isso na cabeça bonitinho para nós começarmos a falar de ângulos, tá bom? Espero que tenham ficado claro esses conceitos novamente. Foi só uma revisada, tá? Uma revisãozinha do que nós já vimos antes de equações, né? E só que agora a gente vai aprofundar, tá bom? Nós vamos entrar na parte de cálculo de ângulos, vamos ver π, vamos ver algumas coisas interessantes, tá bom? Tenham bons estudos e ficamos por aqui hoje.